Boa noite. A paz do Senhor. Amada igreja, amados irmãos. A pregação de hoje chama Casamento, Aliança com Deus. A primeira promessa, Deus começa no primeiro livro, em Gênesis 2:24. Coloca para a gente, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e vai se apegar à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A promessa de Deus no casamento começa em Gênesis, no primeiro livro. Ele já deixa essa importância tão grande para o casamento. E isso é renovado no Novo Testamento, em Mateus 19:6. Essa promessa é renovada. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então começa no Velho Testamento, vai no Novo Testamento, porque casamento é uma aliança com Deus. E eu cheguei de viagem quarta-feira, nós viajamos muito. O meu trabalho, vocês não me vêem muito aqui, porque eu viajo muito e eu sou muito feliz no trabalho que eu tenho. E eu não me dedico mais à igreja porque eu preciso desse sustento para a minha família. Então, eu sou um grande apoiador da minha mulher, vocês sabem disso. Mas quando eu cheguei nessa viagem, ela chegou e falou assim: meu amor, você chegou de viagem, você está bem e tal? Eu cheguei de manhã cedo de viagem. Ela falou: você sabia que essa semana a gente completa 34 anos de casamento? Eu falei: sim. Eu não tinha bem lembrado, mas eu falei: sim, não, sim. E o que você quer de presente? E o que você quer ganhar de presente? O que você vai me dar de presente? Aí eu falei: vamos ver então. Vamos sair para jantar, vou te dar um presente, vamos ver. E eu pedi para Deus que me iluminasse. A gente tem tudo, sabe? Comprar presente, a gente tem de tudo, graças a Deus, não nos falta nada. E restaurante, essas coisas, nós temos uma vida intensa social, eu e ela, nela, por causa da igreja, por causa da minha atividade, que são leilões rurais, a gente convive com clientes o dia inteiro. Sexta-feira Deus mandou uma mensagem para mim. Falou: você vai pregar domingo. Eu falei: já lá vem o senhor me complicando de novo. Eu falei: mas como assim? Não, você vai pregar domingo sobre casamento. Eu falei: bom, já que você arrumou esse rolo, você manda para mim. Eu nunca preguei. Eu frequento a igreja, eu nunca preguei. O senhor vai mandar a pregação também. O senhor dá um jeito, não sei como é que o senhor vai fazer, por WhatsApp. E ele mandou na minha mente. Eu escrevi. E esse é um presente para minha esposa. E ele falou: você não vai dar só o presente, mas você vai dar a celebração junto. As duas coisas. Você vai celebrar e vai presentear ela com um culto. E você vai pregar. E você vai falar sobre casamento. Então, meus irmãos, em um mundo onde os valores se invertem e os compromissos se enfraquecem, um casal que permanece firme na aliança é testemunho vivo da fidelidade de Deus. O casamento, irmãos, ele não nasceu no cartório, ele nasceu no coração de Deus. Desde o Éden, o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só, e criou a mulher como sua ajudadora idônea. Gênesis 2:18. Coloca aí Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei a ele uma ajudadora idônea para ele. Isso é uma promessa desde o começo, né? Deus pediu que ele tivesse uma mulher, que ele não fosse caminhar sozinho. Ele precisava de uma mulher, né?
E assim é a promessa de Deus. Casamento é uma aliança espiritual. Ela não é apenas uma sociedade humana. Essa aliança é sustentada pela fé, pela entrega e pelo amor que vem de Deus. Hoje nós vamos caminhar juntos por 3 atos, 3 fases importantes nessa jornada de amor e fé, que é o casamento. Porque casamento é uma jornada de amor e fé, irmãos. E vocês vão entender muito isso, como realmente ele é uma união de amor e fé. E nós vamos fazer isso em 3 atos. O primeiro ato chama a escolha e o compromisso. Porque primeiro de tudo, você tem que escolher. Não tem como começar se você não escolher. E depois que você escolhe, você tem que ter um compromisso. Todo casamento começa com uma escolha. Escolher amar é um ato de fé. Não é apenas encontrar alguém para dividir a vida. É decidir caminhar junto, enfrentar o que vier e não desistir no meio do caminho. Eu vejo muito, a nossa empresa ela tem muitos jovens, então a gente convive muito com jovens. Eu vejo muito a falta de persistir. A pessoa conhece uma pessoa, começa a namorar, não gostei da sogra. É chato. Minha sogra não vai dar certo com a sogra da Daniela. Acaba por causa da sogra. Às vezes aquele amor da vida foi embora. Desiste por tantas coisas absurdas, pelo egoísmo de dividir as coisas. Quantos casamentos não se concretizam por tantas coisas banais? Então as pessoas não conseguem nem escolher, não tem nem a escolha, porque desiste tão fácil. E essa geração mais nova, ela é de pouco enfrentamento. E casamento é um ato de coragem. A pessoa que não tem enfrentamento, ela não assume essa coragem, ela não cumpre uma etapa tão importante da vida, que é casar na idade certa. E vão ficando esse mundo de gente solteira, morando com os pais. Virou uma pandemia isso, né? Um monte de marmanja morando com os pais, ou vão morar sozinhos, arruma 2 cachorros, chama de filho, né? E isso está sendo um mal para a nossa sociedade. A gente precisa ter coragem, tá? Casar é um ato de coragem. Coragem de abrir mão do egoísmo, de dividir sonho, de tornar uma só carne. Deus já fala, se tornar uma só carne. Tem que ter essa coragem. E essa coragem, ela tem uma promessa. É Deus. Deus nos promete. Então, você tem que confiar em Deus. Para ter coragem de escolher. Isso eu estou falando de homens e mulheres, né? As mulheres também escolherem. Falar, esse vai ser o amor da minha vida. E às vezes... E outra coisa também. Eu só vou casar quando eu tiver carro, casa, dinheiro, estabilidade. A chance de ficar solteiro pro resto da vida é muito grande. É verdade, gente, não existe isso. Essa história de esperar, isso aí é coisa do homem que enfiou isso na mente das pessoas. Eu casei, enfrentei, vencemos. Porque se eu estivesse esperando, não tem essa, gente. Isso é a invenção do homem. Se você achar a mulher da sua vida, você vai morar numa casa mais simples. E vocês juntos vão ter as coisas. E se nascer filho, Deus vai capacitar vocês para criarem. Isso é enganação da mente humana. Não existe isso. Isso é o maior erro que tem, achar. Eu tenho que estar preparado para casar. Quem prepara é Deus. Quem prepara é Deus. É mentira isso. É engano. Casar é coragem. Quando o jovem diz sim no altar, ele está dizendo, eu creio em Deus. E Deus tem um plano através dessa união. É uma promessa no casamento. Deus promete que Ele vai abençoar essa união. Existe uma promessa na aliança. Deus promete ali.
que Ele vai abençoar aquela aliança. Se Deus está prometendo, você vai ter medo do quê? Tem um exemplo muito bonito, que é o exemplo de Isaac e Rebeca, em Gênesis 24. Ele é um versículo muito longo, ele é um capítulo muito longo, né? Tem vários versículos. Eu queria que vocês meditassem em Gênesis 24. Porque Isaac confiou em Deus e o Senhor preparou para ele Rebeca, uma mulher de fé. E a Bíblia diz que Isaac a amou e assim foi consolado. Reflitam sobre isso. Casamento é dizer todos os dias: eu continuo escolhendo você, com as virtudes e os defeitos, com as alegrias e as dores. Então, é a escolha e o compromisso. A partir do momento que você escolheu, decidiu, vem o compromisso. Eu continuo escolhendo você, com as virtudes e os defeitos, com as alegrias e as dores. Todos nós somos cheios de defeitos. Então, quando você desiste de alguém por um defeito, você está desistindo de você mesmo, porque você também é cheio de defeitos, a sua família é cheia de defeitos igual a dele. Então você tem que ter ela independente, com as virtudes, com defeito, e você ter ele assim também. Eu queria fazer uma oração aqui, dizendo: Senhor, ensina-nos a fazer escolhas firmadas em Ti, que cada casal aqui saiba renovar o sim que um dia disse no altar, que nunca falte a coragem para amar, perdoar e recomeçar, em nome de Jesus, amém. Porque depois que você criou o compromisso, essa renovação passa a ser diária, porque os problemas são diários. Então, eu acho que o primeiro ato é esse: é ter a coragem de escolher e firmar o compromisso. Começa tudo aí. O segundo ato, o sacerdote e o cuidado com o lar. Por que isso? Porque quando você casa, o homem passa a ser o sacerdote do lar. E tem aqui em Efésios 5:25. Coloca aí para a gente, Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Essa mensagem é forte. Você tem que amar sua esposa assim como a igreja amou, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É muito forte isso. A gente tem que amar as nossas esposas, ter cuidado com elas, honrá-las, ser apoiador. Eu apoiei minha esposa em tudo que ela quis fazer, inclusive nessa igreja, porque nós temos que amar nossas mulheres. Cristo deu a vida por nós, a gente tem que dar a vida pela nossa esposa. Está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando, está em Efésios 5:25. Não ser aquele marido que quer apagar a luz da esposa para acender a dele, não ser competitivo com a esposa, amá-la, ser apoiador, bater palma para elas, realizar os sonhos dela, ajudar ela. Isso é a função do sacerdote número 1, é amar a sua esposa, apoiá-la em tudo, honrá-la. Eu honrei sempre minha mulher, muito, sempre honrei muito ela, em todos os sentidos. Quando ela não podia trabalhar, porque as crianças eram pequenas e eu recebia meu dinheiro, eu punha tudo na conta dela, sempre pagar as contas. Quando as crianças adolescentes não pediam dinheiro para mim, pedia para ela, porque eu queria que ela fosse importante. Ela não podia trabalhar, então ela tinha dinheiro, ela se sentia
importante, ela que mandava no dinheiro, ela que mandava na casa. Isso engrandecia ela, e eu fiz isso sem arrependimento nenhum. O homem não pode ser egoísta no casamento. Ele tem que dividir com a esposa tudo. Não seja egoísta. Se ela comprar uma roupa bonita, não reclame. Dá um beijo nela, fala assim, depois você dá uma branquinha no cartão, mas na hora você... Maravilha, e compra uma calça bonita para você, porque ela não pode falar nada, né? Tem tatu. Você compra uma bonita para você também. Esse dia ela falou, vou comprar mais dela. Esse dia ela falou, eu vou fazer uma plástica. Eu também vou arrumar aqui. Ela falou, você não? Eu falei, então, mas eu vou apoiar ela a fazer. E a mulher, ela tem que ser virtuosa. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Por que Deus põe rubis aí? Porque era uma coisa de muito valor. E ele quer dizer que uma mulher virtuosa vale mais do que qualquer joia, do que qualquer valor humano. A mulher virtuosa é igual ao homem. É a mulher que apoia o homem. A mulher virtuosa é aquela mulher que, quando o homem está por baixo, ele levanta ele e fala, vai, você vai vencer. Ela não é aquela que reclama e que questiona. Eu falei que você não fazer isso, cansei de falar. Eu escuto muito isso, que eu falei. Não é verdade. A mulher tem que ser apoiadora. Você errou. Não faça mais isso. Quando você for fazer uma coisa, peça orientação a Deus. É muito feio a mulher que critica o marido na frente dos outros. Ele desmoraliza seu marido. Seu marido tem que ser blindado por você. A mulher tem que ser virtuosa, apoiadora, assim como o homem. A mulher tem que ser a dona da casa, aqui que educa os filhos, principalmente. O pai é o sacerdote, o pai é o exemplo, mas a mãe é que educa. A mãe tem que ser aquela mãe presente, aquela mãe que leva seus filhos ao caminho de Deus. Essa é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, isso está tudo na Bíblia. É a mulher organizada, está escrito na Bíblia. A mulher empreendedora, está escrito na Bíblia. Organizada, que tem a casa organizada, a casa limpa, bonita, que os amigos chegam e falam, que casa linda, que casa cheirosa, que mesa bonita. Isso traz honra para o marido. A mulher tem que ser virtuosa, e o marido, o sacerdote, a casa é. E mulheres, sejam assim. Casamento, para dar certo, você tem que ter uma mulher assim. Quem já foi na minha casa, hoje já não é muito dando de casa, é mais pastor. Mas minha casa já foi um brinco. Quando meus filhos eram pequenos, era a coisa mais impecável do mundo, a Sandra conviveu, né? E meus filhos eram bem arrumados, bonitos. Ela obrigou, eu fui um pai mais liberal, ela foi a mão de ferro, estuda inglês. E meus filhos, 70% da criação deles é ela. Isso eu honro ela. Por isso que a mulher virtuosa, ela excede muito mais que rubis. Porque ela vale mais que qualquer bem material. Porque ela edifica o lar. Verdadeiramente, ela edifica o lar. Após a escolha vem a missão, ser o sacerdote do lar. Um casamento abençoado não se sustenta apenas com amor humano. Ele precisa de oração e presença de Deus. Isso é uma grande verdade. E quem cumpriu isso também, 80% da minha casa foi minha mulher. Minha mulher orou 90% da minha casa. E essas orações fizeram chegar onde eu cheguei, em nossa casa onde chegou, ela onde chegou e meus filhos onde chegaram. E a oração, ela é muito importante. O homem é chamado a ser sacerdote, aquele que ora, protege e guia. A mulher é a coluna, sábia, forte e cheia de graça. Assim é constituído um casal.
Provérbios 14, 1. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Essa é a grande verdade. Uma mulher tola, ela acaba com o lar. Ela destrói tudo. Tudo. É um arraso, é uma desgraça. Mas a mulher sábia edifica o lar. Um lar com oração tem base firme. O casal que ora junto permanece junto. Isso é a pura verdade. Um sacerdote não manda, ele serve com amor, ele lidera pelo exemplo e não pela imposição. O sacerdote ele tem que ser exemplo. Os nossos filhos absorvem muito mais os exemplos do que as imposições, as broncas, os gritos. Você não conquista, você não é um sacerdote de sucesso. Você não é um pai de sucesso com imposição, grito, xingo. Não é. Você é pelo bom exemplo. Tem pai que nunca bateu no filho, que encostou a mão no filho, o filho dele o respeita profundamente, porque ele deu exemplo para esse filho, o respeitar. Eu nunca bati nos meus filhos, nem tapinha. E eles me respeitam muito e me honraram muito. E a esposa responde com respeito e carinho, porque reconhece o coração de Cristo no seu marido. Quando você tem o coração de Cristo, a sua esposa te respeita, porque ela enxerga Cristo dentro de você. Então, quando você tem Cristo presente na sua casa, há uma união de respeito. Isso é uma promessa de Deus, é verdadeiro. Josué declarou, Josué 24, 15. Porém, se vós pareceres mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos servir a nada que esse mundo mostra, nada. Aqui quer dizer que a gente não tem que servir a nada que esse mundo nos apresenta, nada. Nós temos que servir ao Senhor. É aí que está o norte da nossa casa, da nossa família. Servir a Deus, o resto não serve para nada. A gente tem que servir a Deus e mais ninguém, e mais nada nesse mundo. É servir a Deus. O casal que serve o Senhor junto vence qualquer tempestade. Eu sou testemunha disso. Qualquer tempestade. A casa pode ser simples, o orçamento apertado, mas se Jesus é o centro, a paz e a alegria e a bênção. Eu luto para que minha casa não tenha gritos, voz alta. Eu peço a Deus, minha casa seja um lugar de paz, porque onde há paz há o Espírito Santo, onde há paz, a alegria, a bênção, e não é a mansão que te deixa feliz, é a paz. Se você puder ter a mansão também, bênção também, mas não é só isso, não é só isso, é ter Jesus no centro. Isso aí é transformador. O maior legado que um casal deixa não é o patrimônio, é o exemplo espiritual. Porque o exemplo espiritual, eles fazem com que nós tenhamos filhos orando e aprendendo a confiar em Deus. E esse ser humano que ora e confia em Deus, ele é um vencedor. Então, se for para escolher entre fortuna e o espiritual, escolha pelo espiritual e a educação. Escolham por isso. Tem gente que trabalha a vida inteira para deixar só dinheiro, esse dinheiro acaba no outro dia porque os filhos não temem a Deus. Ensina seus filhos a temerem a Deus, que eles vão ser vencedores. Eles vão ser vencedores. A gente tem que lutar por patrimônio? Sim, lógico, mas não em primeiro lugar. Não ponham dinheiro em primeiro lugar, ponham dinheiro como consequência na vida de vocês.
que as coisas bem feitas que vocês fazem vão nos trazer a renda necessária para vocês serem felizes. Nunca põe o dinheiro na frente, porque o dinheiro traz sim felicidade, mas um dinheiro abençoado, que você não passe por cima de muitos princípios para poder obtê-los, e deixe sua família de lado somente pensando em dinheiro. Eu tenho um testemunho aqui em relação a exemplo. Eu nunca fui perfeito, minha esposa nunca foi perfeita, mas nós somos muito trabalhadores, eu e ela, nós trabalhamos muito. E criamos eles na igreja, tentamos fazer o melhor possível. Não existe perfeição, gente. A gente tentou ser o melhor possível. E é impressionante como o exemplo é forte. Quem me ensinou o exemplo não foi nem a Bíblia, primeiramente, foi um amigo que nós tivemos em comum, um cliente nosso chamado Helder Galera, numa viagem que nós fizemos juntos. Ele falava assim: exemplo, deixe exemplo seus filhos. Ele morreu 4 meses depois dessa viagem com nós. Ele estava doente, não quis contar pra gente, enfim. E aquilo me marcou na minha mente. Meus filhos eram no começo da adolescência, me marcou, eu vou dar exemplo. Hoje eu tenho um filho muito trabalhador. Meu filho é muito trabalhador. Médico, bem sucedido, muito trabalhador. Temente a Deus, não tão próximo, mas ele vai ser, em nome de Jesus, que a mãe dele ora por ele 24 horas. Ele é temente a Deus, não tão presente aqui na casa de Deus, mas é um homem temente a Deus. Quando ele inaugurou a clínica dele, ele exaltou Deus em primeiro lugar. Foi muito bonito. E eu tenho uma filha que é a mãe dela jovem. Você entra na casa, parece que você chegou na casa da Janaína, é tudo igualzinho, as arrumaçãozinhas das mesas, o jeito que ela cria os filhos é igualzinho a mãe dela. E ela é trabalhadeira igual nós dois. Trabalhou com 9 meses. Ela é biomédica, né, que faz a harmonização. Alguns de vocês conhecem ela. Essa menina não parou, trabalhou barriguda. Até para escolher o marido, ela procurou o que tivesse a minha qualidade e não tivesse o meu defeito principal, que para ela era viajar. Ela tinha trauma do pai viajar, ela casou com um dono de imobiliária local, não viaja, só os imóveis é tudo lá, ela deu esse testemunho, e trabalhador igual o pai dela, mas que não viajasse. Mas falando em viagem, outra coisa que eu testemunho aqui, essa história do pai ausente que está trabalhando, que virou traumatizado por causa disso, é mentira. É mentira, isso é conversa de mãe, da mulher tola que põe na cabeça: seu pai não para em casa. Seu pai não para em casa porque está trabalhando por você. Meus filhos não são traumatizados por isso. Ela quis um marido que não viajasse, mas traumatizada ela não é. Porque ela sabia que era para ela. Todo o dinheiro sempre foi para minha casa. Então essa historinha também de pai ausente que cria filho revoltado é mentira. Pai ausente que tem filho revoltado é porque de mãe tola, que não segurou o rojão na hora que o pai estava trabalhando. A verdade é essa. Senhor, abençoe os lares dessa igreja. Que cada marido aqui, ou futuro marido, seja um sacerdote fiel. Que cada esposa seja coluna firme. Que os filhos aprendam a te amar vendo seus exemplos. Seus filhos sigam seus exemplos. Que nossas casas sejam pequenas igrejas, cheias da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O terceiro ato, para mim, é o mais emocionante de todos. É a perseverança e a renovação do amor. Um dos textos mais lindos, que é a carta de Coríntios 13, 7 e 8. Coríntios 13,
7, 8. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, a gente sofre. Tudo crê, a gente tem que crer. Tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Isso está em Coríntios, é promessa de Deus. O amor vence tudo, tudo. Nada é mais forte que o amor, nada. Quando a gente tem um casamento longo, é a prova que o amor de Deus sustenta o que Ele mesmo uniu. Está lá atrás, quando aquele jovem foi lá, confie nele. Quem abençoou a união foi Ele. Ele nos sustenta até o final. Com o tempo, o amor muda de forma. No início é fogo daquele namoro, normal, todo mundo passa as fases do ano. Depois é o abrigo, está junto. No começo é a juventude. A gente faz as coisas boas da juventude, os erros da juventude. Depois vem a maturidade, que a gente começa a refletir, melhorando as decisões. Mas o que nunca muda é a decisão de permanecer junto. Não pode mudar. Se não mudar a decisão de permanecer junto, tudo dá certo. Sabe por quê? Porque em Eclesiastes 4:12, Eclesiastes 4:12, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vocês sabem por que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa? Deus é a terceira dobra que mantém o casal unido, firme, mesmo nas tempestades. Deus é a terceira dobra, é impossível de quebrar. Impossível. Impossível de quebrar. Chega a fase que os filhos crescem, seguem seus caminhos, ordem natural da vida. E sabe o que acontece de repente? A gente se vê de novo só nós dois. Faz parte. É aí que tem que ser mais unidos. Você sabe quem vai fazer pelos dois? Um para o outro. Um para o outro. Os filhos vão ter a vida deles, vão ter nora, vão ter sogra, vão ter sogro, vão ter filhos, eles vão ter outras famílias. Quem faz um pelo outro depois, quem faz pelos dois é um pelo outro. Deus tem um tempo certo para tudo. Para tudo. Por isso que a gente tem que casar no tempo certo, ter filhos no tempo certo. Sabe por que a gente tem que fazer tudo no tempo certo? Porque no final tem uma renovação gigante. É quando chegam os netos. A chegada dos netos, Deus renova as esperanças e os sonhos. Você volta a sonhar tudo de novo. Você volta a sonhar tudo de novo com aquilo que Deus te trouxe. É o ciclo da aliança se multiplicando. Deus renova essa aliança com multiplicação. De te dar coisa que você tem mais amor no mundo, que são os seus netos. É impressionante, é um amor indescritível. E essa renovação é o ciclo da aliança se multiplicando. Casamento não é só sobre nunca ter problemas. Longe disso. É sobre ter alguém com quem enfrentá-los. Essa é a grande verdade. De mãos dadas e com fé. Nós tivemos muitos problemas. Muitos. Financeiros, conjugais, familiares. Como todo casal, tivemos muitos. Muitos. Mas nós caminhamos de mão dada. De vez em quando escapou a mão, voltava a mão. E nós não desistimos. Senhor, eu queria agradecer aqui pela minha vida, pelo meu casamento.
pela união de todos vocês e dos que vão vir a se unir. Amém. A todos. Obrigado, Senhor, pelos dias bons e pelos dias difíceis que nos fazem crescer, por cada lágrima e por cada sorriso. Renova hoje, Senhor, o amor, a paciência, o perdão e a alegria. Renova, Senhor. Que teu Espírito Santo continue sendo o elo que une esses casais e todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Põe Mateus 19, 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separa o homem. Nós não temos esse poder. Não temos. Casamento é aliança eterna, não é contrato temporário. Sabe por quê? Porque contrato tem cláusula de rompimento. E a aliança se renova, é o inverso. Ela se renova. E todas essas promessas, todas, de tudo que a gente falou, tudo isso está prometido em Salmo 1:2:8. Esse salmo é lindo. Todos os homens sigam isso. Salmo 1:2:8. 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vai prosseguir. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Prossegue. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verá os filhos dos teus filhos, e a paz do Senhor sobre Israel. Hoje aqui não é uma celebração de perfeição, não é. Longe disso. Não é um culto em honra à perfeição, não é uma celebração de perfeição. Mas a perseverança, o amor e a fé, é isso. Que o testemunho ou pregação, hoje foi uma mistura de uma pregação com um testemunho, inspire outros que creem que vale a pena mais de verdade, perdoar, recomeçar e permanecer juntos. Que cada lar aqui seja uma casa onde Cristo é o centro, o amor é o combustível e a graça é o sustento. Eu quero encerrar aqui uma oração. Que o Senhor abençoe a união de todos nós, os que vão se unir. Que nossos próximos anos sejam de colheita, de paz, de alegria. O que o amor sustentou agora, que foram tantos anos, continue crescendo até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Vocês a ficar em pé. Quero agradecer ao Senhor acima de tudo, porque só a graça dele nos faz aqui. Quantas vezes eu orei para que
Não existe nada impossível para o Senhor. 34 anos de casamento, 34 anos amando e acreditando no Senhor. Nada do que eu via ou qualquer outra coisa me tirava do foco, que era a minha família. Eu quero que nessa noite, eu não consigo nem falar direito, mas eu quero que nessa noite você renove o teu casamento, primeiramente com Cristo. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso noivo, nós somos a noiva. O casamento simboliza muito. O nosso casamento, a nossa entrada na Canaã celestial, no reino de Deus. Que você, nessa noite, faça um voto com Ele, renove a sua aliança com Ele, declarando que você vai cuidar do seu casamento, vai cuidar do teu matrimônio, vai cuidar do seu cônjuge, vai cuidar. Mulheres, honre o seu marido. Marido, ame a sua esposa. A gente tem que honrar. Eu não dou um passo sem a autorização dele. Ele sabe de tudo. Tudo que acontece aqui, eu falo com ele. Todas as coisas eu converso com ele. Então, converse com o seu marido, honre ele. Obedeça, mulheres, obedeçam o seu marido e honre. Ele precisa ser honrado e nós, mulheres, precisamos ser amadas. Amém? Eu quero que você feche os olhos e comece a declarar assim, fala: Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor e com o meu cônjuge. Eu quero renovar o meu casamento, declarando que o Senhor está nesse casamento como cordão de 3 dobras. E mesmo se algum minuto eu largar da mão do meu cônjuge, logo eu vou pegar de volta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e seu amém. Amém?